sexual, ela nada mais é do que a energia da vida, que está nos primeiros chakras, chakra básico, vermelho e laranja. E a gente trabalha essa energia visando ela subir dos nossos centros de energia. Isso ajuda a trazer um estado de presença. E quando a gente fala em depressão, a gente fala muito em pensamentos repetitivos ao passado, questões ligadas ao passado, sejam em esferas familiar, sejam em esferas sentimentais ou profissionais financeiras. E aqui, quando eu falo profissional financeiro, eu digo como um pilar único, né? Então, normalmente a gente percebe, e eu recebo muitas pessoas que retratam pelo menos uma dessas queixas, nesses 3 pilares, ou às vezes mais do que um. Então, são inúmeras causas. Eu poderia aqui passar um tempão falando só sobre isso, as possíveis causas. Mas o fato é que pelo menos uma dessas causas existe. E isso acaba trazendo um certo incômodo. E como é que o trabalho com os chakras, né, do corpo podem ajudar a pessoa a, de repente, vencer esses obstáculos, né, e assim, perceber-se de outra maneira? Sabe-se que cada chakra desse existe uma glândula associada a ele. Então, quando a gente trabalha o alinhamento desse chakra, o direcionamento para distribuir a energia do chakra básico, para distribuir em todos os outros, a gente distribui como se fossem 7 copinhos com água e a gente traz uma distribuição entre todos os centros de energia, semelhante a essa metáfora, né? Então, a energia ela fica distribuída entre os 7 chakras. Então, quando a gente equilibra essa energia entre os 7 principais chakras ao redor da coluna, a gente está automaticamente trazendo um equilíbrio para essas glândulas associadas a isso. Então, consequentemente, a consequência disso, o resultado dessa terapia seria um equilíbrio emocional? Exatamente, um equilíbrio que vai muito mais do que emocional. Ele se estende até um equilíbrio fisiológico, porque quando a gente vai trabalhando os níveis de desenvolvimento desse método, que é um método que já existe há mais de 20 anos, já beneficiou mais de 30 mil pessoas no Brasil, e que só agora a gente está podendo saber disso na televisão, né? Então a gente começa a entender que muita coisa ainda precisa ser estudada, e a gente quer levar isso para a comunidade científica, a gente quer levar isso para que mais pessoas possam se beneficiar desse método. Legal. Nos diagnósticos nos pacientes que você recebe, né, com diagnóstico de depressão, qual tem sido o feedback deles após o tratamento? Assim, eles realmente reconhecem que houve uma melhora? O que eles te dizem? Cada caso é um caso, não tem como generalizar, né? Sim. Mas a gente percebe que dentro de um desenvolvimento semanal, a gente percebe que dentro de uma quantidade de 6 a 12 sessões, para cada caso especificamente, a gente percebe uma grande melhoria quando associada às meditações ativas, que são meditações dinâmicas, diferentes daquele modelo que a gente conhece sentado, quieto, de maneira passiva. Meditações que trabalham também uma respiração profunda, que também trabalham um cansaço proposital no corpo, muitas vezes são com os olhos abertos mesmo, e elas visam trazer um grande cansaço corporal. E esse cansaço, ele passa após um outro estágio a ter um relaxamento. E esse relaxamento, ele proporciona uma grande liberação de hormônios de prazer que o nosso próprio corpo produz na quantidade que ele precisa e sem os medicamentos. Por isso que eu digo que é um tratamento a mais, em paralelo, para se somar junto com todo o tratamento que já existe. Porque quando se pratica isso, o nosso próprio corpo produz as quantidades de serotonina e dopamina necessários, que a pessoa que tem depressão, muitas vezes esses níveis estão em baixo. Perfeitamente. Homens e mulheres fazem a terapia da mesma forma? Da mesma forma. A gente atua com pessoas de 18 anos até a idade que a pessoa se permitir dentro do seu nível de entendimento. Muitas vezes as pessoas não vêm quando já estão com 60, 70, 80 anos, mas por questões de crenças, que ela própria se autoimpõe. Né? Mas não existe nenhum tipo de restrição com relação a isso. Tem algum tipo de contraindicação? Só em casos de pessoas com câncer, com tratamentos de câncer, que esteja em andamento esse tratamento para evitar qualquer tipo de metástase. Ou outro caso de fratura. Algum tipo de lesão, alguma coisa assim, de lesão. Né? Como é que o profissional se habilita para poder fazer a terapia corporal tântrica? Isso é uma parte que é muito importante. Existem no mercado diversos terapeutas sobre diversas óticas. Eu sou formado pelo Centro Metamorfose, que é uma instituição de renome a nível nacional e internacional, e desenvolveu um método de tratamento terapêutico com todo o embasamento teórico, fisiológico. Então eu procurei
estudar muito sobre isso para poder entrar nessa área. Eu já trabalho como terapeuta corporal há 10 anos. Então, o Tantra para mim sempre foi um motivo de rejeição. Eu digo baseado na minha experiência. Então, eu procurei estudar pelo menos um ano só sobre isso para poder eu me qualificar como um terapeuta do Centro Metamorfose. Então, lá a gente vê como uma grande universidade da sexualidade, onde a gente estuda a sexualidade de uma maneira muito geral. E a gente sabe que pessoas com depressão, algumas delas, têm questões ligadas a uma sexualidade desequilibrada. Inclusive, a sexualidade, quando ela é desequilibrada, é uma das maiores causas de sofrimento da humanidade. Porque as pessoas elas não têm referências de credibilidade para elas poderem desabafar. Muitas vezes o ambiente familiar, que deveria ser um ambiente... Não permite isso. Não né? permite, por questões religiosas, dogmáticas. Então, o ambiente que deveria ser o ambiente de maior acolhimento, muitas vezes é um ambiente onde a pessoa ela vai encontrar mais dedos apontando para ela e mais acusações. Então, muitas vezes a pessoa ela acaba tendo como referências a internet ou, muitas vezes, filmes pornográficos, entende? Então, são referências inadequadas, são referências que não condizem com a nossa realidade do dia a dia. Então, quando a gente começa a estudar e ver, a gente vê que são poucas realmente as referências sérias com credibilidade. Daniel, a gente sempre costuma falar que o trabalho, assim, a ajuda da família, né, nesse processo de cura da depressão, de tratamento, é fundamental. Sim. É possível fazer a terapia em família? Digamos, um casal, simultaneamente ou não? Você trata individualmente mesmo, cada Dependendo paciente? do caso, com cada caso é um caso, né? Dependendo do caso, inicialmente, a gente analisa individualmente. Após um desenvolvimento, dentro desse patamar de 6 a 12 sessões, a gente faz uma nova reavaliação e aí a gente vê, sim, a possibilidade do núcleo familiar primário, ele poder incluir dentro desse tratamento com as meditações ativas. Porque isso, com certeza, vai beneficiar não só ela, como vai dar um engajamento, uma nova conexão de amorosidade, de não repressão, de não julgamento, e trazendo muito respeito para ela e para o núcleo familiar primário. Porque na prática é só esse núcleo que importa, entende? Primos, tios, é bacana, a gente se encontra no Natal, entende? Mas o núcleo familiar primário... Tá ali debaixo do mesmo teto todo dia, né? É o que convive com a pessoa todo dia. É ela que sabe quais são as dificuldades, qual é o nível de isolamento que a pessoa está, qual é o nível que ela não consegue sair ou ela consegue sair com uma amiga para passear, entende? Então tudo isso vai ser trabalhado e analisado com essas pessoas. Muito bem. Com relação à meditação ativa, ela é indicada para outro tipo... Em quais outras situações, né? Para além daquele paciente que está com depressão? Essa é uma pergunta muito interessante. A meditação ativa, ela é indicada para todo e qualquer tipo de transtorno emocional, incômodo, que chegue a trazer um nível de incômodo para a pessoa, seja ansiedade, os diferentes níveis de ansiedade, traumas, fobias, pânico, e até se estende a outras questões que chegam a ser, às vezes, complementares, como síndrome do pânico, e outras questões mais. Né? Medos específicos, como de aranha, como de bichos, tudo isso pode ser tratado através de um processo de liberação de couraças, que é um trabalho desenvolvido pelo Reich, desde a década de 30, foi aprimorado por Alexander Lowen, que foi o precursor da bioenergética. Então, todo esse método está embasado em toda essa teoria da bioenergética, da liberação de couraças. Porque, de acordo com a história de vida de cada um de nós, e olhando sem julgamento, a gente vai se camuflando com essas couraças. Consciente ou inconsciente, a gente é programado na nossa existência para fugir da dor e para buscar o prazer. Então, inconsciente, a gente acaba se colocando couraças. Não importa o que é que seja, se tenha sido um bullying no colégio, se tenha sido um término de relacionamento na adolescência, ou se tenha sido uma demissão. A gente se coloca essas couraças. Então, é uma maneira de se proteger, né? Porque quando acontecer aquela pancada de novo, a gente está sentindo menos aquela dor. Então, a gente usa isso inconscientemente. Quando a gente começa a se desfazer dessas couraças, a gente passa a ter o grande processo de libertação. Então, acho que a melhor palavra seria essa, libertação. Libertação do passado, libertação daquele trauma que às vezes se torna uma culpa para a pessoa, libertação de fobias, ou quer que seja o incômodo que a pessoa tem. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso. Tá ótimo, Daniel. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá?
Muito obrigada mesmo e até uma nova oportunidade. E é isso, o Vida e Saúde de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, hein? Espero vocês.